Olá, senhoras e senhores, migões e migonas, sejam muito bem-vindos. Meu Deus, a luz tá estourando em mim. Sejam bem-vindos a mais um Fora do Tédio, o seu guia oficial de jogos nessa quarentena ou depois dela. Primeiramente, peço perdão pelo sumiço das últimas semanas. Eu estava a fazer de um negócio muito importante que eu não posso comentar aqui, não pode ser divulgado a público, mas com o tempo vocês saberão. E agora chega de enrolação, vamos direto ao assunto, pois o nosso assunto de hoje é novamente sobre jogos de tabuleiro, também chamado como board games. Apresentamos Coop na primeira semana como introdução do canal e hoje voltaremos a isso com o nosso segundo jogo de tabuleiro, que é nada mais nada menos do que Dixit. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Dixit possui uma fama mundial, pois é um jogo muito fácil, muito simples e é um jogo muito divertido de se jogar entre a família e desconhecidos até mesmo. Dixit se trata de uma narração de histórias, um conjunto de histórias diferentes contadas pelos jogadores através das cartas. Cada carta possui uma imagem e pode significar qualquer coisa para qualquer jogador, basta ele decidir o que vai ser e narrar isso para os outros. E agora vamos ao que interessa e partir para como se joga o belíssimo Dixit. A narração da carta pode ser uma palavra, uma frase ou até mesmo a letra de uma canção, porém você tem que ser preciso porque os seus pontos dependem da sua narração. Digamos que eu seja o contador de histórias da vez, então eu vou escolher uma das 5 cartas que eu tenho para falar sobre ela. E no caso, vamos dizer que eu escolhi essa daqui. E o que eu quero dizer sobre ela, deixa eu ver, vai ser guerreiros. A partir desse momento, todos os jogadores da mesa vão olhar as cartas deles e ver o que mais se parece com a minha descrição, que no caso seria guerreiros. Então eles vão procurar na carta deles o que mais se parece com essa parte de guerreiros. Depois que todos selecionaram a sua carta baseada na descrição do contador de histórias, eles colocam virado para baixo junto com a carta do contador. Assim que todos tiverem colocado, a pilha é embaralhada e colocada de face para cima dessa vez, mostrando a todos os jogadores a carta de que cada um escolheu. A parte importante vem aí. Nesse momento, todas as cartas estão viradas para cima e ninguém sabe qual é a carta do narrador. Então, a partir disso, eles vão olhar as cartas e votar de qual carta é a verdadeira do narrador, da qual ele se referia a guerreiros. E o lance aqui é que você precisa ser cuidadoso, porque você não pode fazer com que todo mundo acerte e nem que todo mundo erre. A sua dica não pode ser nem tão fácil o suficiente para que todos acertem, nem tão difícil o suficiente para que ninguém acerte. Pelo menos uma pessoa tem que acertar. A contagem é feita da esquerda para a direita, enumerando as cartas de 1 a 5, porque tem 5 jogadores. Cada um escolheu o seu voto, obviamente o narrador não escolhe o voto, já que ele sabe qual carta é. E os jogadores vão votar para saber qual é a verdadeira carta do narrador. Então a contagem de 1, 2, 3, todo mundo escolhe uma cartelinha numerada de 1 a 5 e votam no número selecionado. Por exemplo, se eles quiserem votar na carta de número 1, eles escolhem o quadradinho de número 1 e colocam lá, fazendo com que o seu voto seja validado. Depois que todos os votos foram feitos, o narrador revela qual carta era dele e todo mundo fica perguntando por que de guerreiros, né? É sempre essa pergunta: por que escolheu isso? Por que fez aquilo? Por que falou isso? E aí fazemos a contagem dos pontos pela seguinte forma: se o narrador e pelo menos uma pessoa acertaram, eles andam 3 casas. Porém, existe aquilo que eu disse: se a sua dica for fácil demais e todo mundo acertar, você não anda nenhuma casa. Assim também como se todo mundo errar, você não anda nenhuma casa. Pelo contrário, quem anda é todo mundo que acertou ou todo mundo que errou. Ou seja, se todo mundo acertar a sua carta ou se todo mundo errar a sua carta, eles andam e você não. E para aqueles que não são o narrador da história, eles têm sim chance de ganhar pontos mesmo assim. Porque se você recebe votos na carta que você escolheu, vamos supor, um amiguinho do seu lado foi lá e votou na sua carta, mas você não era o contador de história, mas a sua carta estava lá porque você quis colocar alguma coisa que parecesse guerreiros. Pela quantidade de votos na sua carta, você anda casas adicionais. Por exemplo, você recebeu 2 votos na sua carta, você anda 2 casas a mais. E ainda mais se você tiver acertado, você anda 5 casas. 3 por ter acertado a carta do narrador e mais 2 por cada voto. E o jogo segue pelo sentido horário, sabendo quem é o próximo contador de histórias até que a contagem final seja feita. O jogo acaba quando o primeiro coelho chegar a 30 pontos e assim é declarado como vencedor. E agora, falando um pouquinho sobre o preço do jogo, vamos ao que interessa. Dixit está na faixa de pelo menos de 140 a 170 reais. Seu valor pode ser até um pouco alto, mas a sua fama e a sua diversão garantem com certeza. E é isso, senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez por acompanharem mais um Fora do Tédio. Espero que vocês gostem do Dixit e que vocês possam comprá-lo e depois me dizer, depois me marcar numa postagem.
e que vocês possam aproveitar cada segundo com ele. Um abraço a todos, um beijo, muito obrigado.